Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Essa semana vamos continuar a nossa conversa sobre o futuro do trabalho com a Ana Carla Fonseca, consultora e especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento e sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil, um dos maiores no mundo em recrutamento especializado. Eu, se fosse você, ficava atento, porque vai ter dicas ótimas aqui. Você tem que começar a se mexer internamente com os seus átomos e fazer alguma coisa com a sua vida, porque o futuro já chegou e ele anda meio rápido, né, gente? Para começar, assim, vocês têm algum exemplo pessoal para falar se vocês se mexeram na carreira de vocês em algum momento? Porque quando a gente fala dessa forma mais ampla, é interessante que as pessoas se analisem, chequem, vejam o movimento do mercado, para onde elas querem ir. A gente, na semana passada, comentou, né, de agregar coisas que nos interessam e, de repente, descobrir uma nova carreira, descobrir um novo caminho, ou, como você tinha falado, Ricardo, de olhar lá para frente dali 10 anos e falar, como que eu chego lá? Não pensando, e aliás, acho que até é importante chamar atenção para isso, de não mais olhar como onde estou sendo o meu futuro. Eu tenho que olhar para o futuro onde não estou, talvez seja o caminho. Mas vocês têm exemplos para a gente, de repente, se espelhar nisso? Então, Você, por exemplo, fazia alpinismo e aí mudou... Não, quase. Então, eu, com 16 anos, achei que ia ser médica. Quando fui prestar vestibular, descobri com meu pai que era médico, que eu não ia fazer vestibular para medicina, e resolvi fazer administração pública e economia. Prestei os dois em paralelo, passei nos dois, comecei a fazer os dois. Adorava artes, era um ser muito bizarro, porque eu comecei a fazer cinemateca como estágio, o pessoal da economia não entendia nada, da cinemateca tão pouco, eu devo fazer mestrado em inovação e doutorado em urbanismo. Mas em paralelo, porque eu queria a vida acadêmica, mas não só, trabalhei 15 anos em multinacionais, fui expatriada algumas vezes e resolvi abrir a Garimpo há 15 anos para trabalhar com economia da cultura, economia criativa e cidades criativas que ninguém falava, escrevendo livros, dando palestras, porque um dia eu ouvi de um ex-chefe do chefe do chefe do chefe que aquilo estava super bacana, mas que ele não queria que a informação circulasse porque ele queria descobrir quem ia saber o quê. Eu falei, eu acho que deu para mim, estou saindo, estou abrindo minha empresa. E foi um baque. Uau! Porque foi um baque vindo dessa trajetória de, bom, tudo bem, eu sei que daqui a 10, 15 anos talvez eu vou estar em outro país e tal, mas dentro de um círculo corporativo. E eu falei, agora está na minha hora de mudar o mundo. E essa hora de mudar o mundo, você falei, para que lado eu vou? E aí eu acho que a gente cai num chavão que, pelo menos para mim, funcionou, o que me dá mais prazer quando eu faço? O que, de fato, o lance do propósito. Então, eu não sei o como, mas eu sei o quê, né? Eu sei o porquê, sobretudo, que eu quero fazer. E isso, para mim, foi o grande balizador e eu estou feliz da vida, porque pensando a posteriori, eu descubro os ingredientes que vieram se somando nessa receita. E nunca na vida eu teria imaginado que eu acabaria fazendo o que hoje eu faço. E está olhando para frente, Ana? Eu vou no flow, né? Porque tudo vai abrir os caminhos. Então, eu fui fazer doutorado em cidades porque eu descobri que era difícil falar de economia para quem não tem uma visão de economia. Porque as pessoas falam, economia, não, juros, não, socorro. Você falou que une as pessoas, é a cidade. Então, ótimo, a gente vai falar de economia criativa a partir das dinâmicas urbanas e como a cidade se transforma a partir dessas dinâmicas. Olha que legal. E eu sei lá o que vem depois, de repente vou estar fazendo alpinismo, né? Quem sabe, saltando de paraquedas. Não é? Ricardo acabou de voltar de Yale. Não, mas é interessante falar de carreira, porque eu já estou há muito tempo nesse mercado, mas eu sempre costumo ser muito honesto em dizer que talvez eu seja o exemplo de alguém que não soube planejar a carreira. Porque eu sou formado em análise de sistemas. Até os meus 18, 19, 20 anos de idade, o meu sonho era ser um programador, aqueles presos dentro do data center, com fone de ouvido gigante, falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido, então eu queria ficar lá só com a máquina. Você viu que deu certo, você tá aqui. Olha só onde eu estou hoje. Então, isso só mostra que a gente sabe muito pouco do que pode vir pela frente. Então, o grande desafio que você tem hoje é realmente se dar o direito de experimentar, mas se provocar. Porque muitas vezes o que eu noto é que os profissionais têm opiniões muito formadas. Não, eu sou assim, eu gosto dessa forma. E, na verdade, tudo que ele está querendo é justificar o porquê que ele não está saindo da zona de conforto. E isso eu acho que é o grande problema dos profissionais. Não, eu sou assim, eu trabalho dessa forma. Não, se abre. Aumenta o seu ferramental para que você tenha mais possibilidades de resolver os problemas. A gente tem que voltar a aprender, né? Entender que a gente tem que estar aprendendo e se desconstruindo o tempo todo. E aí eu acho que vale voltar um pouquinho naquilo que a gente tinha conversado, de você não ficar no conforto da posição que você está. Cheguei nesse patamar, estou aqui e aqui. É como se você fosse intocável, porque você pode ser completamente arrastado numa situação onde chega uma leva nova de jovens com uma outra cabeça, ou aquela profissão já perde um sentido, porque aquilo ali não é mais interessante. Você fez uma faculdade de 4 anos para uma profissão que
de repente ali na sequência não existe mais. Então, não existe mais o conforto dentro de uma profissão. Você sempre tem que estar ali, uma parcelinha, preocupado para onde eu vou seguir. E esse é o grande desafio de como é que você encaixa isso no seu dia a dia. Hoje pesquisas mostram que quase 80% do que você aprende no primeiro ano da universidade já vai estar desatualizado quando você se formar. Então, se você falar isso para o professor em sala de aula, você tira nota baixa. E você sabe que esse é o grande desafio das universidades, porque com o mercado também tão dinâmico, como é que você se mantém atualizado com os seus cursos? E ao mesmo tempo você tem profissionais entrando no mercado de trabalho com uma expectativa que muitas vezes é o que ele não vai encontrar. Eu vejo muitas vezes aqueles programas de trainee, onde você leva as pessoas para fazer dinâmica no heliponto, você explora todo um ar teatral, e aí você senta a pessoa depois para trabalhar num sistema arcaico, cheio de processos e descasa, fala assim, como é que eu vou extrair o máximo dos profissionais nesse sentido? E eu acho que esse é o grande desafio da liderança nas empresas, porque a gente fala muito, sem dúvida nenhuma, do protagonismo do profissional, que precisa existir, mas é a liderança nas empresas que precisa guiar para o caminho certo. A maior parte dos gestores, o que eu vejo, é que eles estão com praticamente toda a agenda ali focada no dia a dia. Eu costumo dizer que não importa qual é o seu cargo, supervisor, gerente ou diretor, se você tem uma gestão com você, você tem sempre 3 cadeiras. A cadeira do gestor, a cadeira do coach e a cadeira do líder. O gestor é o que toca o dia a dia. O coach é o que desenvolve as pessoas, o que vê como cada um pode melhorar. E o líder é o que inspira, o que dá a visão, que mostra para onde as pessoas devem ir. E a reflexão que eu peço para todo mundo fazer é qual é o percentual de tempo que você está passando em cada uma dessas cadeiras. Na maior parte das vezes o que eu vejo as pessoas estão ficando quase 98% na cadeira de gestor, 2% talvez na de coach, quase nada na de líder. E a hora que você perde pessoas do teu time, por que você está perdendo? Até hoje eu não me lembro de ter entrevistado alguém que saiu de determinada empresa porque o gestor não cobrava as coisas do dia a dia porque não tinha que entregar. Então como é que você está extraindo o máximo? Porque como líder você tem que guiar as pessoas. Então sim, a responsabilidade do que você faz com a sua carreira, mas se você é um líder, você precisa também guiar quem está com você. E acho até interessante porque em algumas posições, aquilo que é muito programático de resultados e coisas, você pode quase daqui a pouco virar uma tabela, né? Uma tabela de Excel já te coloca de lado. E essa possibilidade de gestão mesmo, de liderar pessoas, ser criativo, de resolver conflitos e tudo mais, é que faz o ser humano completamente insubstituível. E talvez só para completar um ponto, que eu concordo muito com o que a Ana comentou, quando a gente fala de liderança, a gente está muito acostumado ainda com um modelo mental da Revolução Industrial, onde basicamente você falava de potência, né, e controle. E isso talvez é muito válido quando você fala em engenharia. Em carros de Fórmula 1, eu vou ter a potência lá em cima e vou controlar para ter a segurança. A hora que você fala de pessoas, ou você tem uma coisa ou você tem outra. Você querer ter potência e você querer ter controle sobre tudo, definitivamente essas duas coisas não se conversam. Olha, gente, o papo está muito bom, mas eu vou fazer uma rápida pausa. Vamos tomar uma água, a gente volta já já com Capital Natural. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre futuro do trabalho, com Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil. A Ana estava respirando para falar no último bloco. Ana, a gente estava falando de como ser um líder, como inspirar as pessoas e tudo mais, e você ia dizer. Não, justamente, eu achei o máximo, né? Eu quero falando dos 3 chapéus, etc. E eu fiquei pensando que também tem um quarto em que a gente tem que ficar muito atenta, que é se a gente está dando o exemplo. Porque uma coisa que a gente faz, o que a gente fala para os outros, etc. E outra é como a gente resolve isso dentro da gente. Tem um livrinho que eu adoro, livrinho porque é minúsculo, mas demora 2 anos e meio para ler, de tão denso que ele é, chamado Sociedade do Cansaço. E ele diz que justamente durante a Revolução Industrial, a gente fala, nossa, coitado do meu antepassado, ficava lá 18 horas trabalhando com chicotinho e hoje quem tem o mas hoje quem tem o chicote é a gente, né? Porque eu preciso estudar, porque eu preciso passar super bem nesse ano, e daí eu entro no outro ano, e daí eu pronto, não consegui me formar. E agora eu preciso do meu primeiro emprego, mas não está pagando bem. E daí como é que E daí quando você chega aos 96 anos, você fala, meu Deus, eu corri até agora, porque eu sempre tinha que sair correndo atrás da meta, mas será que eu aproveitei o que eu estava fazendo? Será que eu curti o que eu estava fazendo? Então, para pegar a sua história do talvez não
um propósito que a gente traz e pegar isso de que outros chapéus a gente tem que, enfim, a gente tem que equilibrar no ar, eu fico imaginando que a gente tem que dar o exemplo para quem está na empresa do lado da gente, para o trabalho de voluntariado que a gente faz, para a família onde a gente está. E para isso a gente tem que seguir aquilo que efetivamente faz a gente feliz. Então não adianta você estar num cargo que você acha que é super bem sucedido, que você está ganhando 1 milhão hoje e está rendendo pra caramba para a empresa, porque chegando uma nova onda de mercado, ou chegando uma molecadinha nova, aquele seu cargo desmancha no ar. E daí para que lado você vai, né? Então eu volto à história de que eu acho que o chapéuzinho que a gente tem, esse quarto que se soma, que é o exemplo que você dá, efetivamente tem que ser aquilo que faz com que você tenha mais satisfação nessa busca da felicidade, que pode ser traduzida como exatamente aquilo que você toma para você de conseguir concretizar seu potencial. A tal da ciência da felicidade nas empresas fala que felicidade é o que você consegue tirar de satisfação perseguindo o seu máximo potencial. Eu fico vendo aquele garçom com aqueles pratos empilhados, mas aquele que é mágico, né, que fica com aqueles pauzinhos e os pratos ao mesmo tempo, chinesa. está fazendo várias coisas, porque eu tenho que estar ok, eu tenho que estar treinado, eu tenho que estar capacitado, eu tenho que falar 7 línguas, mas eu estou super feliz no meu emprego, mas eu talvez não possa estar nele daqui a não sei quantos anos, para onde eu vou? É isso aí. E aí, assim, nesse processo todo, a gente também tem que pensar nas habilidades técnicas, porque a gente tem que ter o emocional funcionando, a gente tem que estar preparado e tudo mais, mas tem que ter habilidades técnicas. E entre essas habilidades técnicas, treinar pessoas pode ser uma coisa importante para esse mercado futuro? Sem dúvida, à medida que você hoje não consegue ter uma visão clara e ninguém consegue ter para onde o mundo vai, essa capacidade de aprender é muito importante. E é o ponto que eu sempre gosto de falar para os profissionais. Busque dimensionar aonde você está trabalhando, porque você sempre precisa estar ganhando muito. Só que existem 2 formas de ganhar. Uma parte você ganha em salário e outra parte você ganha em conhecimento e desenvolvimento. Então é natural, quando você está no início da carreira, você ganha pouco, mas deveria estar aprendendo muito. E à medida que você vai crescendo na carreira, você vai ganhando um pouco mais, você tem talvez um pouco menos para aprender, você tem que passar esse conhecimento. O que não pode acontecer é estar descasado, você ganhando pouco e aprendendo pouco. Aí realmente você vai ter que buscar alguma coisa fora. Agora, uma coisa que sem dúvida nenhuma bate com o que você está dizendo, o que eu vejo hoje é que muitos profissionais têm um oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Então você conhece de muitos temas, então você está lendo, né, muito no Facebook, aqueles artigos super profundos de meia página. Então, como você também buscar os temas onde você precisa ganhar profundidade? Porque o que eu noto é que o mundo corporativo está muito superficial. Então, o que eu vejo as empresas são os workshops, né, os congressos onde você vai buscar as melhores práticas. Então, é um tal de dar Ctrl+C numa prática aqui, Ctrl+V na empresa aqui, só que você não busca realmente o problema do que está acontecendo. E aí é natural que depois não vão funcionar essas práticas. Não é porque uma empresa tem um estilo de liderança horizontal que a sua empresa vai funcionar um estilo de liderança horizontal. Então, é a mesma coisa acontece com os profissionais. Não adianta a gente falar aqui de N competências para se desenvolver se aquela não é a sua natureza. Agora, uma coisa é fato. Algumas competências elas vão servir para qualquer profissional no futuro. Primeiro deles, calma, vai ouvindo, porque o Ricardo vai falar, isso é muito importante para anotar, vai. Capacidade de diagnóstico. Okay. Hoje está todo mundo focado em resolver problema e muito pouco em entender qual é o problema como efetivo. Ele se formou, o que causou. Exatamente. Segundo ponto, capacidade de comunicação. Aquela história no passado, não, eu já falei para todo mundo o que tinha que fazer, ninguém me ouve. A culpa é sua. Você não foi capaz de engajar as pessoas, até porque não basta dizer o que as pessoas têm que fazer, você tem que inspirar para que elas deem o melhor para resolver aquele problema também. A capacidade analítica também, como é que você faz o planejamento, como é que você faz uma análise mais profunda. Então eu vejo que esses são pontos que ainda vão ficando cada vez mais ali atrás e uma capacidade criativa linkada à resolução de problemas. Não é simplesmente alguém que fica olhando para o teto, deixa eu ter ideias mirabolantes. Não, o que traz resultado para a empresa? E o grande desafio que eu vejo é que com todos esses chapéus que a gente estava comentando, o maior erro que o profissional pode ter é querer lidar com todos eles de maneira independente. Não, agora eu sou o profissional que estou aprendendo, agora eu sou o profissional que eu entrego o resultado, agora eu sou o profissional que olha a responsabilidade social que eu devo ter. Já está faltando tempo. Se você tratar isso de forma separada, você vai ficar louco e não vai dar certo. Então, como é que você une tudo isso e você seja a mesma pessoa em qualquer prisma que você consiga analisar? Eu sou uma cozinheira, eu sou um gari, eu sou uma pessoa que limpa o peixe na feira. Profissões muito difíceis até de serem trocadas, mas
sempre tem alguma coisa que pode ser reduzida ali de pessoal e tudo mais. A gente está falando aí em capacitação, em buscar outra profissão, literalmente? Eu acho que para algumas das profissões, sim. Ricardo vai me corrigir se eu estiver errada. Principalmente no campo, onde o maquinário pode ter uma mudança efetiva. Você tem cada vez menos o cultivador de terra, como a gente imaginava na época dos... Né? E a gente vê o cidadão que acaba sendo muito mais um engenheiro de equipamentos vinculados à agrotech. Mas há algumas profissões que efetivamente são condenadas. Então, você não espera, e ainda bem, né? Porque você não espera que você as mantenha num mundo que pode oferecer outras coisas ao longo daqui a 20, 30 anos. Mas existem sempre iniciativas. Porteiro, coitado. Ascensorista, né? Quer dizer, poxa, a pessoa fica condenada, fica trancada no elevador, no máximo interagir ali com quem entra. Mas eu acho que há exceções que levam à possibilidade da gente estabelecer regras, né? E como a gente tenta no UPA mudar isso. Há umas 2, 3 semanas a gente trouxe para um encontro um rapaz chamado Júlio César Lima, que trabalhava como porteiro e um dia, porque o faxineiro faltou, foi ser faxineiro no prédio da Zona Sul do Rio, onde ele trabalhava, e morando na favela do Jacarezinho. E ele começou a recolher todas as revistas de moda que jogavam fora e folheando aquelas revistas, ele falou assim, nossa, só tem modelo dinamarquesa no Brasil, né? Eu não sabia que só tinha modelo dinamarquesa. E ele voltou para a favela e falou assim, tá tudo errado, eu vou mudar isso. Ele abriu a primeira produtora de moda de uma favela do Rio, que hoje, inclusive, já exportou modelos, porque ele levou a lógica de que está tudo errado para... Deixou de ser porteiro, está muito mais feliz, ganha muito mais dinheiro e muda o contexto dele. Olha, que sensacional. Então, essa questão... Que transformador isso. Esse diagnóstico, essa capacidade de fazer conexões improváveis, essa análise sistêmica, é algo que se você tiver um embasamento... Sabe aqueles prédios em cidades tipo México que precisam estar construídos para se vier um tremor qualquer? Sim. Se a gente tem esses embasamentos, essas habilidades muito fincadas... Independentemente do vento ou do tremor que vier, você consegue se manter. E você faz as arquiteturas mais diferentes, são essas profissões que vão mudando. Mas você tem que ter esse embasamento, que seja um embasamento técnico, que seja um embasamento de valores, de propósito de mundo. Mas se você não tiver alguma coisa que te finque, você vai ficar muito vulnerável a mudanças. Então, acho que tem algumas profissões, sim, que vão mudar e é bom a gente começar a sair correndo atrás de outras possibilidades. Aí, para que lado leva o seu coração? E tem algumas que vão ficar nesse ato que o Ricardo bem comentava e que talvez as novas safras não conheçam, mas que ainda vão perdurar durante um tempo. Olha, eu vou dizer que o atendimento humano, atender o ser humano é uma coisa que tem crescido em várias áreas, pelo nível de loucura que a gente está vivendo. Então, assim, tem pessoas que têm o gosto pelo ASMR, que são aqueles sons. Aquilo, enfim, para mim é uma doideira, mas para muita gente ajudou com depressão, porque se você não pesquisou isso, na internet tem uma porrada de sons desse tipo, as pessoas gravam com microfones e fazem barulho na orelha direita, na orelha esquerda, aquilo ali acalma as pessoas, tem uma coisa... Mas é um atendimento e que ajuda muitas pessoas. Tem grupos, por exemplo, no Japão, que recebem os clientes para que eles possam ficar deitados e aconchegados recebendo um abraço, porque eles não conseguem isso no dia a dia. Quer dizer, o ser humano vai precisar eternamente ser atendido. Então, a gente tem que achar esses caminhos, achar essas lacunas e, de repente, você encontra uma faceta aí de atender, por exemplo, uma moda que não existia e não era coerente, não? Esse é um aspecto que, inclusive, eu sou muito otimista em relação ao mercado de trabalho. A tecnologia ela tem nos ajudado cada vez mais a conhecer as pessoas e entender não só no que elas são boas, mas também no que traz prazer para elas. E eu acho que é isso onde a área de recursos humanos tem muito a evoluir, porque quando a gente olha para a área de marketing, poxa, hoje a área de marketing evoluiu muito com a tecnologia, né? A massificação customizada. Então, poxa, eu tenho até medo. Eu faço uma pesquisa no Google, depois ele sai me seguindo com os anúncios por muitas semanas. Agora, a gente usa isso muito pouco para identificar os profissionais. Por que todo mundo reclama do atendimento da maior parte das empresas? Porque você está contratando pessoas que não só não têm habilidades para fazer isso, como não são felizes fazendo isso. Não, então, ele não te deixa feliz e ele também não é feliz. Então, você encaixar as pessoas certas nas funções certas também é algo que eu vejo que a tecnologia tem um potencial fantástico. A gente está desperdiçando talento e estressando pessoas, colocando cada um no lugar errado. Eu quero ver o que o poder público pode fazer, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre futuro do trabalho, com Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil.
Até 2050, metade das profissões que nós conhecemos não devem existir mais. Isso é um assunto que tem que ficar na sua cabeça, porque você pode e deve começar a pensar como será a sua vida daqui aos próximos 10 anos. E você tem que começar a cultivar agora. É que nem colheita, tem que plantar para colher daqui a pouco. Falando nisso, em que âmbito a gente pode se apoiar mais para esperar esse socorro? Porque tem uma parcela que pode ser de incentivo do poder público, imagino. Tem que ser no mais micro, é da subprefeitura, da prefeitura, do governo do estado, do país, cada um obviamente tem a sua importância, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente tem um bloco até menor agora, então me ajudem. Tá, eu sou uma grande defensora das cidades, né? Eu acho que é nelas que a gente mora e aí que a gente consegue dar nuances entre as áreas onde a gente está. E como a gente sabe que muitos empregos vão deixar de existir, profissões vão mudar, mas o trabalho vai continuar existindo, eu acho que cada vez mais essa configuração de trabalho deve levar para um lado de empreendedorismo. Não que todo mundo tenha de ser empreendedor, mas é um grande flanco para satisfazer aquilo que de fato lhe dá prazer. E existem várias ferramentas, inclusive a gente estava falando de Buenos Aires desenvolveu uma em que você consegue dizer, eu gostaria de sei lá, abrir um café, uma cafeteria aqui que vai ser super bacana, em que bairro da cidade eu vou? E eu consigo ver onde há mais concorrência, onde existem mais capacitados do que outros. Então, acho que se o poder público não tiver tanta envergadura orçamentária, inclusive, mas tiver uma estratégia voltada a isso, digamos, nas próximas eleições, quem vier a ser eleito, estabelecer, bacana, eu vou dar um ímpeto ao empreendedorismo nesses blocos de cidades, porque necessitam de um olhar mais carinhoso, essas ferramentas que não demandam recursos, mas demandam uma outra visão de mundo, pode facilitar bastante no curto prazo. Eu preciso fazer chegar essa informação nas pessoas. A gente sabe quanto o Sebrae faz diferença na vida das pessoas que muitas vezes até acham que vão fazer uma coisa, dão um passo para trás para se capacitar melhor ou para não entrar numa furada e tudo mais, mas eu sinto que muitas vezes é necessário chegar lá, montar uma banca no meio do lugar e falar, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vem aqui ouvir. Isso. Porque senão não dá para exigir das pessoas que tenham esse conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui. O que eu noto, e aí a Ana vai me ajudar, ela é especialista em cidades, mas é uma questão de sobrevivência daqui para frente, para cidades inclusive, porque a gente está na era da escolha. Há 500 anos atrás você não podia escolher o seu governante e a sua religião. A minha bisavó possivelmente não pôde escolher o marido. Até um tempo atrás, 60, 70 anos atrás, você mal podia escolher aonde trabalhar. E hoje você cai num momento onde, à medida que você tem qualificação, você pode escolher aonde você vai trabalhar. E isso eu vejo que essa concorrência ela vai cair agora para o âmbito das cidades. As cidades que não foram capazes de prover toda essa infraestrutura de educação, qualidade de vida, toda essa dinâmica, vai perder os seus profissionais e automaticamente vai perder as empresas, porque se você não tem profissional, você não tem empresa para se instalar. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? As cidades, inclusive, para ter o seu futuro, é como é que ela atrai as pessoas e, a partir daí, ela vai atrair as empresas. Até porque esse negócio que muitas empresas falam, né, de retenção, de como segurar esses profissionais, eu particularmente detesto esse termo, retenção. Parece que você está retido, né? Tem uma bola de ferro aqui na sua perna, você não sai daqui. Eu acredito É um código de barras que você botou, assim, no... Exatamente. O que eu acredito, as pessoas vão ser felizes, né? Da mesma forma como você tem a assinatura do seu serviço de música, do seu serviço de filme, você continua pagando enquanto você está feliz com aquele serviço. É o consumo de felicidade que você tem que ter na empresa e na cidade, senão você vai procurar outras opções. Então, acho que o importante é como é que a gente provê essas opções e aí sim é onde entra o serviço público que tem que dar esse suporte para as pessoas menos favorecidas. Eu acho que tem que formar mais psicólogos e fazer atendimento gratuito para as pessoas, porque eu também fico pensando, para quem já é mais velho, a gente, querendo ou não, está querendo ver para onde corre, aquela coisa toda, tal, mas já temos uma certa segurança, já temos uma estrutura. Agora, quem está começando lá, a molecada, tem uma pressão muito grande. A gente tem uma juventude também que tem uma cobrança em cima deles, porque eles já têm que vir com as 7 línguas, com isso, com aquilo, também não é fácil. Mas eles lidam com isso de outra forma, Marina, é diferente, porque esse nível de exigência que a gente tem baseado em paradigmas antigos não é o mesmo nível de paradigmas que eles trazem para si, né? Então, eles têm uma forma de lidar com essas pressões que eu acho que é muito mais saudável, inclusive, na vasta maioria dos casos, na nossa experiência, do que a gente tem. E é muito bem colocado o Ricardo traz, porque o que a gente observa é que muitas vezes as empresas ficam atrás de, precisamos atrair talentos, mas só vai atrair e reter os talentos se você efetivamente tiver ambientes propícios a isso. Então, o melhor indicador, se eu quero mudar para aquela cidade, é indo até lá. Eu uma vez recusei uma expatriação quando eu trabalhava em multinacional, porque eu cheguei naquela cidade e falei, o que tem para fazer aqui? E a única coisa que tinha para fazer, depois das 7 da noite, era um curso de danças folclóricas locais às quartas-feiras. Eu falei, eu não quero você ficar não pegou, aqui. Ana, vai. Não pacotasse, não sei o quê, mas olha só. Eu falei, não, veja bem.
E hoje o que a gente começa a observar, o Ricardo vai me dizer se eu estou errada, é que muitas vezes esses talentos, essas pessoas que são tão móveis, falam assim, vou receber super bem, o custo de vida ok, qualidade de vida fantástica, mas onde está a diversidade cultural, onde está o entretenimento, o que vai me nutrir como pessoa? Os valores, inclusive, sem são dúvida. muito importantes para essa juventude. É isso aí. Graças a Deus. Eu falo essa juventude, mas me incluo nela dentro. Sempre. A gente se inclui de alguma Sem forma. dúvida. Mas aí que tá, porque uma vez que você... Eu tenho enteada, que aliás me dá aulas e aulas de acorda, que né, o mundo tá cheio de coisas assim, mas se você dá ouvido e tenta entender, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas, quando vêm o mais jovem... Né, e bloqueiam aquilo como inútil. Pelo contrário, eu acho que você tem que ouvir e agregar, porque esse é o movimento. Essas são as pessoas que estão chegando. E quantas vezes eu aprendo a ouvir minha enteada falando, é assim, que legal. Então, enriquece muito e falta ter. Eu acho que isso já é um começo. Eu acho que isso é uma grande quebra de paradigma, porque até algumas gerações era muito incomum uma geração mais nova ensinar uma geração mais velha, era justamente o contrário. E hoje, com essa evolução tecnológica e os early adopters, né, toda essa turma nova que consegue captar isso mais fácil, é como a gente vai até eles. No início do ano, eu estava no Vale do Silício conversando com o diretor de uma grande empresa produtora de impressoras 3D. E eles estavam comentando que no processo criativo de desenhar os novos produtos, uma coisa que eles fazem todo trimestre é trazer grupos das escolas, de estudantes até 12 anos e fazer um bate-papo com eles, perguntar, olha, como é que você vê a impressora do futuro? O que a impressora do futuro vai imprimir? Como você vê? E vai anotando. E ele fala, e ele me falava, Ricardo, acho que a gente vai ter que reduzir, porque 12 anos estão chegando muito adultos. Vamos conversar só abaixo de 10, porque não está vindo coisa nova. Então é um pouco disso, né? O quanto que esse modelo hoje está trazendo todo mundo para pensar muito igual. Caramba, sensacional. Gente, os 12 anos já estão muito adultos. Ai, olha, se você não pode ter perdido nada do que a gente conversou, são 2 programas, da semana passada e desse. O futuro do trabalho, assunto de hoje, fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos 2 convidados, a Ana Carla Fonseca, consultora especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento e sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Ricardo Basalha, diretor executivo do grupo Michael Page no Brasil, um dos maiores no mundo em recrutamento especializado. Por favor, presta atenção no que a gente falou, porque isso vai te ajudar bastante. Peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br. Curta nossa página no Facebook, nós somos legais. Eu sou a Marina Machado, até a próxima.